Então, trazer esse debate para a universidade, para a academia, para a reflexão crítica é extremamente importante. E trazê-lo com um viés do empreendedorismo mais ainda, né? Porque você sai um pouco da posição de reconhecimento passiva, de espectador do que está acontecendo, e se coloca um pouco no protagonismo da organização do evento. E tem que ser assim, né? Quer dizer, essencialmente, esse evento Copa, como qualquer outro mega evento esportivo, esse evento é um evento particular, é um evento que tem um dono privado, que é a FIFA. Esse não é um evento do governo federal ou do governo do estado da Bahia, ou muito menos da prefeitura, da cidade sede. Esse é um evento da FIFA, que tem um propósito claro de realização e de obtenção de resultados, inclusive resultados financeiros. É um projeto profissionalizado, a cada ano mais, ou a cada 4 anos mais sofisticado, com propósito cada vez maiores de retorno. E o Estado, que participa na organização de um evento privado, precisa definir o seu viés, né? Quer dizer, o Estado vai organizar, vai participar desse evento, por que mesmo? Né? Se não é o Estado o seu promotor. Aí é que entra o debate que está se estabelecendo aqui. Ou seja, o Estado precisa cuidar do público, do seu papel, né, para que o interesse público possa, de alguma maneira, ser considerado na perspectiva da realização do próprio evento. É por isso que a gente fala essa palavrinha que pode estar se desgastando, mas ela é essencial. Quer dizer, a Copa precisa ser pensada no modo legado. Quais são as externalidades positivas, as consequências que nós teremos neste evento para que pós-Copa, depois dos 30 dias dos Jogos, possamos internalizar essas conquistas, esses dividendos, para a cidade sede, mas para todo o país. Eu insisto em dizer que é óbvio que se Salvador vai sediar a Copa, é claro que as consequências do ponto de vista dos resultados positivos tendem a ser incorporados mais para a cidade de Salvador. E é natural que seja assim. Mas o evento não pode ser pensado apenas para uma cidade sede. Essa é uma conquista do país. Os resultados da Copa precisam beneficiar o país inteiro. Todos os municípios brasileiros. Os que receberão seleção, ou seleções, e os que não receberão. Porque a forma de participar e de auferir, não é, consequências, dividendos, são as mais variadas. Desde você aclimatar uma seleção, desde você ter um centro de jogos, um chamado Base Camp, um campo para treinamento da seleção, a você ter perspectiva de integração para o turismo, para a venda do destino. Nós temos 6 dos 60 destinos indutores de turismo no país, estão localizados aqui na Bahia. Então, um turista, como disse aqui o Rodrigo, que vem para Salvador, entre um jogo e outro, que distam mais ou menos 5 dias, o turista pode ir lá para a Costa do Descobrimento, para o roteiro de aventura da Chapada Diamantina, para a Costa do Dendê, enfim, para todos esses belos paraísos, né, que a Bahia contém, e que contém hoje com o status de ser um dos 31 destinos internacionais citados no New York Times como recomendados para visitação, e o único do país. O único estado brasileiro citado nesse trabalho realizado por esse importante periódico americano, né, é o estado da Bahia. E tem a cidade mais desejada para o turismo doméstico, para o turismo nacional, em pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo, feita pela Vox Populi, que é Salvador. Salvador tem o dobro das intenções, do interesse da visitação do turismo doméstico que São Paulo e o Rio de Janeiro. Agora, isso é potencial. Ou seja, nós temos uma potencialidade de trabalhar esse evento na perspectiva de consolidação de uma marca, de venda desse destino e, portanto, de captação de recursos, de dinamização da economia. Isso é potencial. Se soubermos trabalhar, organizar a Copa, numa perspectiva de tarefa de Estado e não de governo. Eu sempre digo isso porque acho que nós estamos num ano bastante sensível, né? E temos que ter o cuidado para não permitir que esse ano, o ano eleitoral, contamine o processo de preparação do evento. Porque a gente não sabe quem vai ser o governador em 2011, nem quem vai ser o prefeito em 2013. São 2 eventos anteriores à Copa. O que nós sabemos é que vai ter a Copa em 2014. E, portanto, nós temos que um pouco nos destituir dessa condição de representantes ou de partidos políticos ou
ou de governos, para entender que esse é um evento singular, que não é panaceia para a solução de todos os problemas do país, que não vai resolver todos os problemas brasileiros, não é em 4 anos que nós vamos equacionar todos os problemas do nosso Estado, mas é um indutor de aceleração na resolução desses problemas. A Copa atua puxando, né, nesse sentido, a realização de um conjunto de intervenções, de ações estruturantes para o nosso Estado e para a capital, e nesse sentido faz sentido investir nele, porque aí a infraestrutura hoteleira ela pode ser repensada, você pode ter um programa de modernização dessa rede hoteleira nossa, que tem mais ou menos um tempo de vida de 30 anos, o tempo médio de vida útil desses hotéis, e o turista não virá para Salvador, não é, por uma questão de nós temos um número de leitos que é suficiente ou recomendado pela FIFA. O turista só virá se para ele for mais confortável estar aqui assistindo a Copa ao vivo do que estar lá no telão LED dele no país de origem. Portanto, nós temos que modernizar o nosso parque hoteleiro, nós temos que resolver um problema seríssimo da nossa cidade. Para mim, o maior desafio da infraestrutura da Copa em Salvador, que é a mobilidade urbana. Nossa cidade está completamente travada, né? Esse é um desafio que ou nós equacionamos, ou nós temos enormes dificuldades de atender aqueles que são os requisitos apontados, né, pelo caderno de encargos da FIFA e outros. Então, temos que atuar nesse sentido também da solução. E outros que virão, não é? Mas temos um outro legado, aqui para não repetir o Rodrigo, tem um legado institucional, tem um legado físico, que é muito importante, dessas intervenções de infraestrutura, mas tem um outro legado que nós não podemos esquecer, e no meu entendimento, não particular entendimento, porque temos conversado isso com os nossos pares aí no país inteiro, os outros secretários de Copa, existe um importante legado para o nosso país, talvez o mais importante deles, que é o do capital humano. Nós temos uma oportunidade ímpar nesse país, um país que cresce a 9%, que precisa de infraestrutura, mas não tem mão de obra qualificada. Nós temos esse grave entrave, esse importante gargalo a resolver, porque senão nós teremos um evento no país, mas feito por quem? Atendido por quem? Porque quando a gente fala de Copa e fala da complexidade do evento, e é complexo mesmo, não é brincadeira não, é um evento que produz uma audiência televisiva acumulada de 26 bilhões de telespectadores, de pessoas que assistem, porque assistem mais de um jogo, né, que vai trazer 10 mil jornalistas, 500 emissoras de TV, que sinaliza a possibilidade de aumento de mais 1% do PIB de um país quando acontece a Copa. Então, são sempre assim, números muito megalomaníacos até, não é? São grandes números. Não é? Mas a gente precisa saber o seguinte, e a mão de obra? Quem é que vai estar atendendo, operando essa Copa? Aí dizem assim, mas os brasileiros, e o baiano em particular, são figuras absolutamente hospitaleiras. Quem é mais hospitaleiro do que o baiano? Quem é que a recebe com mais carinho, com mais acolhimento do que nós, os baianos? Não é, Sandrinha? Ninguém. Somos muito acolhedores. Mas cordialidade é uma coisa e eficiência é outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E quem vem para cá, eu disse isso no último seminário que fizemos, apresentando a experiência africana, quem vem para cá não vem com a expectativa do Carnaval da Bahia. Não, estamos preparados para a Copa, porque nós já realizamos o Carnaval da Bahia. O Carnaval da Bahia é uma festa com determinadas características, importantíssima enquanto uma expertise nossa, que pode nos ajudar muito, porque o nosso plano de segurança, nós temos um importante plano de segurança que é realizado todo ano no Carnaval, devemos aproveitar a experiência do Carnaval baiano. No entanto, a expectativa do turista, do visitante estrangeiro é outra. O público que vem para cá, que nós queremos atrair, ele tem outros níveis de exigência. Então, nós temos que ser capazes de comprovar que nós somos eficientes, capazes de entregar a encomenda. E só podemos fazer isso se tivermos um investimento pesado em formação de pessoas, em qualificação. Não é? Nós temos ainda uma cidade que tem muitas dificuldades no atendimento e nos serviços que ela presta. Nós temos que reconhecer isso. E não é reconhecer para ficar, digamos assim, nos vitimando ou num processo de, digamos assim, de autoflagelo, não. É reconhecer isso para tomar medidas. E, nesse sentido, a universidade, a educação,
tem um papel primordial, porque é quem faz esse trabalho, quem tem que fazer esse trabalho. Então, aí, os empreendedores, a incubadora, precisa considerar. Quer dizer, é preciso bons projetos, mas é preciso de gente capaz de operar esses bons projetos. Isso só acontece se houver investimento, e investimento pesado, num programa de capacitação, de qualificação de mão de obra, até a Copa, que nos assegure que, quando chegarmos na Copa, as pessoas vão saber se comunicar em inglês, mas também em espanhol. E aí, assim, para som, eu vou passar poucos slides, para não ficar... isso aí é só um evento, pode passar... deixa aí. Né? É um pouco entender, assim, na experiência da África, o que é que significa isso. Né? O Rodrigo falou, nós temos aqui um evento em que a cidade-sede, através da prefeitura, opera, o Estado opera, né, o governo federal opera, mas o Lula, o presidente Lula, dizia lá em Joanesburgo, no dia 8 do lançamento da marca, uma coisa que me marcou muito. Ele disse, olha, essa Copa tem que ser a Copa do Mercosul, a Copa da integração do nosso continente, como foi a Copa na África. Isso é uma coisa importante, quer dizer, não é uma Copa só que vai se cingir aos brasileiros. Porque se nós queremos consolidar a marca, projetar a marca e conquistar público visitante, é preciso nós trazermos essa turma. E de onde é que vem, principalmente? Aqui do nosso continente. E se vem do nosso continente, é preciso dominar. Falar espanhol também, não só pode falar só inglês, tem que falar outras línguas, tem que preparar para outros idiomas. Mas, essencialmente, inglês e espanhol são idiomas importantíssimos, não é? Para o domínio, para que o taxista saiba se comunicar, para que a baiana do acarajé saiba se comunicar, para que o pessoal da hotelaria, dos serviços de bares e restaurantes, né, setor de alimentos e bebidas, enfim, todos aqueles que de uma maneira ou de outra vão operar no evento Copa, precisam estar preparados para isso. Se nós investirmos nisso, aí no pós-Copa, nós temos um país em crescimento econômico, que alavanca a sua infraestrutura, mas que tem um povo preparado para dar sequência e continuidade. Razão pela qual eu reitero a importância de um trabalho como esse da incubadora, que fortalece uma visão de empreendedorismo, não empreendedorismo por necessidade, mas o empreendedorismo por oportunidade. Aquele que a gente enxerga, vislumbra, como uma perspectiva, não é, de transformação, de alavancagem da própria vida daqueles que querem sobreviver e precisam sobreviver no país. E foi assim lá, viu, gente? Quer dizer, o maior legado da Copa Africana não são os estádios. A gente olha os estádios porque, como é o palco da Copa, é a mesma coisa da Fonte Nova, né? Todo mundo quer saber, e a Fonte Nova vai demolir quando? Vai implodir quando? Quando fica pronta? Então é natural, não é? Porque é um equipamento que é o símbolo, vamos dizer assim, mais importante para a compreensão do evento. Mas, na verdade, o grande legado da Copa na África foi a integração do povo africano. Esse que é o grande legado. Você via a África inteira torcendo pela África. Você via aquela multiculturalidade, a diversidade das diferentes etnias, nações que visitaram aquele país, e a gente fala assim, né, a África do Sul, porque até por uma compreensão equivocada, se fala sempre assim, a Copa da África. Não, a Copa da África do Sul, porque a África do Sul é um país concreto num continente de enorme diversidade, com países absolutamente pobres, em situação de muita miséria humana, mas ali tem um país moderno. Então, nosso preconceito e visão ocidental sobre o continente africano muitas vezes leva a fazer uma coincidência entre o país onde se realizou e todo o continente. E não é bem assim. Mas a África do Sul, sim, é uma África moderna, é uma África que é o segundo centro de automação bancária do mundo, com autoestradas desse tipo, absolutamente assim, circulava-se em Joanesburgo, Pretória, a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo é uma cidade belíssima. A Cidade do Cabo, como eu dizia, eu costumo brincar dizendo que a gente eu visitei pela primeira vez, conheci pela primeira vez, é uma síntese entre o Rio de Janeiro e a Chapada Diamantina, porque é uma cidade toda cercada por aqueles grandes morros, com uma área de mar e de baía lindíssima, uma cidade com 3 milhões de habitantes, portanto, do tamanho de Salvador, Manuel, e eu não vi um problema de engarrafamento.